irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Fica aí até o final, porque o programa de hoje está uma bênção. Para dar início, já dá o like aí e compartilha para os seus amigos, parentes, enfim, vamos alcançar mais vidas. Aqui do lado tem um chat, um bate-papo, vão lá interagir conosco. Mas não saia daí, o programa está uma bênção. Já vamos para o primeiro quadro. Bom, meus amigos, esse aqui é o nosso quadro onde nós pegamos os assuntos que estão em alta, cotidiano, nosso dia a dia, e trazemos a visão bíblica acerca desses assuntos. E hoje eu quero falar sobre uma situação que ganhou as redes sociais nas últimas semanas, que é a história de um bispo lá no estado de Goiás, que foi flagrado durante uns momentos à noite, fantasiado de mulher e andando nas ruas da cidade como se fosse, de certa forma, uma prostituta. Só que nós vemos que esse líder religioso, ele foi pego e quando o vídeo viralizou, ele soltou uma nota que era uma investigação pessoal e que era algo da vida dele particular, mas que não intervia em nada na sua postura como igreja. E depois ele foi flagrado novamente com as mesmas roupas, no mesmo lugar. E as pessoas levantaram um debate muito poderoso. Um debate que tem acontecido muito dentro das igrejas, que é: qual é o cuidado de uma liderança para não gerar escândalo e não manchar o nome de Cristo? Nós vemos que existem situações que a pessoa que está à frente de uma determinada denominação, ela tem que ter uma postura de decoro, santidade, testemunho público, principalmente por ele ser um líder, porque ele se torna exemplo para as ovelhas. Nós vemos que existe uma coisa diferente entre identidade e distinção de gênero. A Bíblia vai afirmar para nós que Deus criou o homem como homem e mulher, com papéis e expressões distintas. Gênesis 1:27 vai dizer o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deuteronômio 22:5 vai falar o seguinte: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer um que faz isto é abominável ao Senhor teu Deus. Esse versículo de Deuteronômio, embora ele esteja na lei de Moisés, ele traz um princípio de distinção e ordem na criação. Nós vemos que usar roupas com adereços de sexo oposto era visto como algo abominável perante Deus, pois confundia os papéis e promovia uma desordem moral e social. Nós vemos que nós, como cristãos relevantes na sociedade, existe uma responsabilidade de refletir o caráter de Cristo e da maneira digna da nossa vocação. Olha o que Timóteo 3:2 vai dizer: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Tito 2:7-8. Em tudo te dá, por exemplo, das boas obras, na doutrina mostra integridade, reverência, linguagem sã e irrepreensível. Um bispo, como é o caso desse senhor, é chamado a ser exemplo para o rebanho, como está descrito em 1 Pedro 5:3. E o seu comportamento público ele deve edificar e não escandalizar. Mateus 18:6 vai falar o seguinte: qualquer um que fizer tropeçar um destes pequenos que crê em mim, melhor lhe fora que se fosse pendurado a uma grande pedra no moinho. Cristo condenou severamente o escândalo, isso principalmente vindo de quem tem influência espiritual. Um ato de zombaria, irreverência ou confusão moral vindo de um bispo causa danos à fé de muitos e mancha o testemunho do evangelho. Nós vemos ultimamente, meus irmãos, que a Igreja de Cristo tem vivido um grande relativismo moral, onde muitos têm confundido graça com permissividade. Um escândalo desse, envolvendo um líder que se fantasia de mulher, mostra o quanto nós precisamos retornar à centralidade das Escrituras. Não é apenas um caso de uma brincadeira, interpretação artística ou uma investigação, como ele diz. Isso se fala da forma como ele comporta e atrapalha também os princípios bíblicos, quando isso é exposto da forma que se expôs, trazendo mais conversas e piadas acerca da Igreja de Cristo. Olha o que Romanos 12 vai nos dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A igreja precisa discernir os tempos, levantar líderes comprometidos com a verdade. Nós precisamos, meus irmãos, chamar pecado de pecado, pelo nome, com amor e firmeza, buscando sempre a restauração, mas nunca tolerando o erro e deixando ele como se fosse algo normal dentro da igreja. O caso desse bispo, ele não nos lembra que não basta apenas ocupar um cargo dentro da eclésia da igreja ou ter um título. Nós temos que viver de forma digna o nosso chamado. A igreja deve orar pelos seus líderes e corrigir com base nas Escrituras e permanecer firmes na santidade, verdade e amor. Porque é isso que a Bíblia nos orienta em 1 Pedro 1,16.
sede santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. É com o Senhor, pastorzão. Obrigado, pastorzão Zilton. Seu quadro está uma bênção. Pessoal, vamos conferir a agenda da igreja para você saber os dias de culto, que eu quero ver você aqui. Confere aí. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que por sinal são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, na TV Ágape às 21 horas. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade. Se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área. Tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. Agora que você conferiu a agenda da igreja, eu quero te esperar, estou na porta ali junto com a minha esposa para te dar um abraço. Olha, essa semana nós tivemos um congresso de louvor e intercessão, meu irmão, que espetáculo que foi cada culto, Deus falando conosco, a gente sendo renovado. Vamos conferir os takes, um pouquinho daquilo que Deus fez no congresso? Deus sabe o que faz, Ele é fiel, com fé e esperança sigo até o céu. Em Tua graça encontro felicidade, com Jesus ao meu lado vivo em verdade. Tua graça me guia, Tua paz me conforta. Deus sabe o que faz, Ele é fiel, com fé e esperança sigo até o céu. Em Tua graça encontro felicidade, com Jesus ao meu lado vivo em verdade. Em cada passo sinto Tua mão, Jesus és minha proteção. Tua luz brilha, traz felicidade, com Jesus. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. Estamos quase, mas quase chegando ao fim. Dá o like aí, compartilha para a gente alcançar mais vidas. Tem um quadro da nossa irmã Adrila. Tá muito legal, muito especial. Qual que é a palavra de hoje, Adrila? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez com a série de estudos dos encontros de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um encontro muito bonito da Bíblia, onde Jesus ele cura um paralítico. Essa passagem está lá em Mateus, Marcos e Lucas, mas nós vamos ficar só em Mateus, do 9, versículo 1 e 2. Abra sua Bíblia e acompanha comigo.
Então Jesus entrou num barco, atravessou o mar e voltou para a sua cidade. Trouxeram-lhe um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Anime-se, filho, os seus pecados estão perdoados." Quais são as lições que essa história traz para a gente? É uma passagem bem curta, como eu te disse, ela também está repetida lá nos outros evangelhos, então convém que depois você leia em cada um deles para ver outros detalhes, né, que não foram ditos aqui em Mateus. Mas a primeira lição que nós podemos extrair dessa passagem é que nós precisamos nos aproximar de amigos que nos façam encontrar com Jesus. Hoje nós temos aí uma grande cartela de amizades, né? Nós podemos ter diversos tipos de amigos de diversos lugares. Nós estamos aí inseridos no mercado de trabalho, em faculdades, na igreja. E nós precisamos selecionar as pessoas que vão nos aproximar de Jesus. Nós precisamos selecionar as mesas que nós vamos nos assentar, porque ter amigos que nos levem ao encontro de Jesus é um privilégio, é uma grande sorte, uma grande bênção nas nossas vidas. Então, primeira coisa que eu te pergunto: qual tem sido a sua cartela de amizade? Seus amigos têm te feito aproximar de Jesus? Porque aqueles amigos daquele paralítico o levaram até Jesus e por causa disso ele viveu um grande milagre. Então, às vezes convém nós revermos as nossas mesas, quem são aqueles que nós chamamos de amigos, porque aqueles que nos aproximam do Mestre, aqueles que nos aproximam do nosso Salvador, é com quem nós devemos gastar os nossos propósitos, os nossos segredos, as nossas dores e as nossas vidas. Segundo ponto é que é interessante essa passagem porque quando ele se encontra com Jesus, ele tinha uma deficiência, né? A gente sabe disso, é nítido ali no texto, ele era um paralítico, a Bíblia fala isso claramente. Só que Jesus fala: os seus pecados foram perdoados. E isso me ensina muito sobre o que é o Evangelho. Muitos de nós acreditamos que encontrar com Jesus é simplesmente uma forma de sermos curados, de conhecermos o milagreiro, de conhecermos o multiplicador. Mas antes de tudo isso, encontrar com Jesus é conhecer o Salvador. Quando nós nos encontramos com Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer de nós é arrancar os nossos pecados. E é para isso que o Evangelho está aqui, né? Os milagres, eles vão vir, eles são bem-vindos e nós precisamos de viver os milagres. Mas antes da cura física, antes dos milagres, antes da multiplicação, antes de grandes sinais, maravilhas, que bênção é sermos perdoados por Jesus. Que bênção é sermos alcançados pelo perdão dele. Então, que hoje você entenda que antes de curar o seu corpo, Jesus quer curar a sua vida de pecados. E por fim, aquele que se encontra com Jesus obedece imediatamente. E essa é o foco principal dessa passagem, porque aquele paralítico, ele levanta-se ali, né, e já começa a viver a vida dele, sem dependência ali, né, com a sua maca, sem nada daquilo. E isso me ensina que aquele que se encontra com Jesus, ele fica tão alcançado pela graça e misericórdia dele, que ele obedece imediatamente, que ele renuncia e começa a caminhar imediatamente. Então, uma das dádivas de se encontrar com Jesus é essa, né? Outra dádiva, né? E eu te pergunto, você já se encontrou com Jesus? Porque isso demanda de nós um certo posicionamento de atitude. Porque quando ele nos chama, quando ele nos perdoa, quando ele nos alcança, qual tem sido a nossa atitude diante do encontro com Jesus? Esse paralítico nos ensinou que ele obedeceu e ele se posicionou imediatamente. Então fica aí também a lição para nós. E é engraçado que no finalzinho dessa passagem, principalmente ali nos outros evangelhos, vai dizer que a multidão, ao ver aquele milagre, adorou a Jesus. E esse é o outro ponto que encontrar com Jesus precisa causar nas nossas vidas. O encontro que nós tivemos com ele está causando adoração na vida das pessoas, está trazendo verdadeira rendição, ou nós temos deixado os nossos encontros ocultos, os nossos encontros somente para nós mesmos e não como um testemunho, para que as pessoas ao nosso redor possam adorar e glorificar o nosso Deus. E é isso. Fica aí a reflexão para você sobre esse encontro de Jesus com o paralítico e eu espero que tenha falado com você. Até a próxima. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. Estamos quase, mas quase chegando ao fim. Dá o like aí,
compartilha para a gente alcançar mais vidas. Quero compartilhar uma palavra com você. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 18, diz assim: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou temos que esperar outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou temos que esperar outro? E na mesma hora, Jesus curou muitos enfermos e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João tudo aquilo que vocês têm visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E olha o verso 23: e bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Meus irmãos, o ministério de João Batista é um dos mais surpreendentes na Bíblia. Sem sombra de dúvida, João Batista é um dos personagens mais importantes que nós temos na Bíblia. O seu nascimento foi anunciado 600 anos antes dele nascer, através do profeta Isaías, no capítulo 40, verso 3, onde Isaías dizia: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a vossa vereda. Já estava falando de João Batista. João Batista seria aquele que iria preparar o caminho do Senhor. O ministério de João Batista foi tão importante que a chegada de Jesus estava atrelada ao seu ministério. João Batista, até o seu nascimento, foi um milagre, porque a Bíblia diz, a partir de Lucas capítulo 1, verso 5, o Senhor estava há 400 anos sem falar com o povo, 400 anos de silêncio por causa do pecado. E os seus pais, Zacarias e Isabel, eram descendentes da tribo de Levi. Seu pai era sacerdote, porém a sua mãe Isabel era estéril, e a Bíblia diz que ambos eram avançados de idade. Mas esse homem, Zacarias, ao oferecer incenso no templo, a Bíblia vai dizer que o anjo vai aparecer à direita do altar e vai dizer: a tua oração foi ouvida. Eis que você dará luz, vocês serão pais de João Batista, aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Aquele casal velho, aquela mulher que era estéril, eles iriam gerar o profeta João Batista. Essa passagem me inspira, porque nunca é tarde para Deus nos usar, nunca é tarde para Deus realizar os planos dele. E João Batista, quando ele cresce, ele vai viver no deserto. Provavelmente ele se torna da linha dos essênios, que era um grupo religioso onde eles iam para o deserto aguardar o Messias. E ali João fica mais ou menos por 30 anos. Mas em Lucas capítulo 1, verso 80, vai dizer que no deserto, escute, no deserto, João Batista crescia e se fortalecia. Antes de João começar o seu ministério, Deus colocou ele no deserto. Deserto para nós simboliza batalha, simboliza luta, simboliza dificuldade. E é justamente nesse lugar, é justamente no deserto, onde Deus prepara João. Isso aqui mexeu muito comigo, porque no deserto João não diminuiu, no deserto João cresceu, no deserto João não se enfraqueceu, pelo contrário, ele se fortaleceu. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que essas batalhas, essas lutas que nós enfrentamos, nada mais é o preparo de Deus. Esse deserto, essa crise que você está vivendo, é Deus te preparando para algo maior. Você não vai diminuir,
pelo contrário, Deus vai fazer você crescer, Deus vai te aprimorar, Deus vai firmar os seus passos. João, nós conhecemos ele como João Batista. Batista não é sobrenome, tá? Batista significa aquele que batiza. E João, ele recebeu esse nome no deserto, porque as pessoas falavam assim: você conhece João? Que João? Aquele que está no deserto, fazendo o quê? Aquele que batiza. Então daí veio o nome Batista. Olha que ensinamento lindo. Ele entrou no deserto como João, mas saiu de lá como João Batista. Por quê? Porque o deserto, que era para matar, para destruir humanamente falando, além de fazer ele crescer e fortalecer, o deserto revelou o chamado de João, revelou o ministério dele. Então eu vou liberar essa palavra para você, meu amigo. É nesse deserto que o teu ministério vai ser revelado. É nesse deserto que a chamada que Deus tem na sua vida vai se manifestar. Então não reclame mais dos desertos, não reclame mais das dificuldades. Deus está fazendo você crescer e Deus está revelando o seu chamado na hora de dificuldade. E para nós já chegarmos no texto que eu li, João Batista, ele tem um ministério tão grande que enquanto ele batizava no deserto, o próprio Jesus chegou e disse: você me batiza? Meu Deus, o ministério dele foi tão grande que Jesus disse: você me batiza? E ele fala assim: Senhor, mas eu não sou digno, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, e o Senhor manda eu te batizar. O que João estava dizendo? Porque na época deles haviam dois líderes muito fortes, dois rabinos, Hilel e Shimei. E quando você ia ser discípulo desses homens, se você fosse um aluno bom, você tinha o direito de caminhar com o líder e desamarrar e calçar as sandálias. Isso era um privilégio muito grande, você ter um líder espiritual e você servi-lo, você calçar as sandálias. Então quando João está dizendo assim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, João está falando: Senhor, eu não sou digno de te servir, eu não sou digno do Senhor ser o meu mestre, eu não sou digno nem de calçar as suas sandálias. Ele se humilha, ele sabe quem ele é, mas Jesus, ao olhar para ele, vai dizer que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, porque o reino de Deus é assim: quanto mais eu me humilho, mais Deus me exalta. Quanto mais eu reconheço que eu não sou nada, mais a glória de Deus se manifesta. No reino de Deus não tem lugar para soberba. E agora João vai batizar Jesus. E quando Jesus é batizado, a Bíblia vai dizer que o céu vai se abrir, o Espírito Santo vai descer em forma de uma pomba, e uma voz do céu vai dizer: este é o meu filho amado. Olha o que João presenciou. João presenciou o batismo de Jesus e Deus bradando do céu. João teve uma experiência única. Ele acabou de ouvir Deus dizendo: este é o meu filho amado. Mas o texto que eu li, para a gente ganhar tempo, João agora está preso. Por que João está preso, pastor? Porque ele confrontou Herodes. Herodes era um homem adúltero, e ele confrontou Herodes, dizendo que aquilo que ele estava fazendo, ele estava saindo com a mulher do seu irmão, e disse que era pecado, e Herodes então mandou prender João. E João agora está vivendo os seus últimos dias, e ele vai chamar os seus discípulos, dois deles vai dizer: pergunta para Jesus se ele de fato é o Messias, se ele de fato é aquele que nós estávamos aguardando. O que nós aprendemos para a gente orar? Olha o que as lutas fazem conosco, olha o que as prisões fazem conosco. João agora está tendo uma crise de identidade, uma crise de ministério, porque João está preso. E o texto que eu li diz que as notícias têm chegado até João. Quais as notícias? Que Jesus está curando, que Jesus está salvando, que Jesus está fazendo grandes coisas, mas João não entende por que ele está preso.
Na verdade, João não tem dúvida se Jesus era o Cristo. Ele não tem dúvida, ele ouviu isso. Mas o que João estava dizendo é: quando é que Jesus vai se manifestar na minha vida? Quando é que as minhas prisões vão se abrir? Quando é que a minha hora vai chegar? Talvez essa seja a sua vida. Você se dedicou para o Evangelho, você se dedicou para Deus, você buscou o Senhor durante muito tempo, mas hoje você se encontra dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, e a sua pergunta é: até quando? Jesus não foi visitar João. João estava pensando: será que a minha vida foi em vão? Será que eu me dediquei em vão? Aí os discípulos chegam até Jesus e dizem: João está perguntando. Aí Jesus vai curar alguns enfermos, vai realizar alguns prodígios e manda uma mensagem de volta para João dizendo: avisa para João, fala para ele que ele pode estar preso, mas os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, milagres estão acontecendo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Lembra a João que a vida dele não foi em vão. Lembra, João, que as suas crises pessoais não atrapalham o reino de Deus. O reino de Deus ainda está trabalhando. O reino de Deus não está inerte. O reino de Deus não para por causa das minhas batalhas. Eu quero lembrar você, essa tua crise hoje, essa tua enfermidade, essa crise familiar, essa crise financeira não impediu o reino de Deus de agir. Deus está trabalhando apesar das nossas crises. E eu termino dizendo: Jesus disse: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Algumas traduções dizem: aqueles que não tropeçam em mim. Deixa eu te ensinar isso e a gente ora. Durante um tempo eu pensava que esse escandalizar seria fazer alguém pecar. Aqui no nosso Brasil a palavra escândalo é esse. Por exemplo, alguém foi pego fazendo algo feio aos olhos da sociedade. Fulano escandalizou. Mas a palavra escândalo que Jesus estava dizendo não é isso. A palavra escândalo no grego é escândalos, com S no início e K, escândalos, que seria o gatilho que aciona uma armadilha. Deixa eu te explicar a visão do autor. Eu não sei se você já viu alguma arapuca que pega os passarinhos. É uma peneira que fica aberta, aqui tem uma madeira e aqui embaixo tem um dispositivo. E quando o passarinho vinha atraído pela comida, quando ele esbarrava nesse pedaço de madeira, ele era preso. Então esse pedacinho aqui era o escândalo, é aquilo que fazia a arapuca prender. Por isso que algumas traduções dizem aquele que tropeça, porque quando ele tropeça, a armadilha chega. Então sabe o que esse texto quer dizer? Bem-aventurado aquele que não cai nessa armadilha. Que armadilha? O diabo tinha feito uma armadilha para João. O diabo achou que João iria negar a Cristo. O diabo achou que João iria desanimar, que João iria retroceder, que João iria parar, mas para a vergonha do diabo, João não caiu nessa armadilha. João continuou crendo, João continuou gastando a sua vida, João continuou crendo no Senhor. Ele morreu sim, ele perdeu a sua cabeça, é verdade, mas não perdeu a sua coroa. Sem cabeça sim, mas sem coroa jamais. Porque podem matar o profeta, mas não matam a profecia. Podem matar o corpo, mas não matam a alma. João morreu, é verdade, mas lá no céu ele recebeu a sua coroa de glória. E eu encerro dizendo: o diabo também achou que você ia parar, ele achou que você ia desanimar, ele achou que você iria retroceder por causa dessa luta, dessa batalha. Mas para a vergonha do diabo, você está aqui adorando a Deus, mesmo com as suas lutas e com as suas batalhas. O Senhor tem preparado uma coroa para você. Não retroceda, não desanime e não caia nessa armadilha. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Então vamos orar. Senhor, eu quero entregar a cada vida que ouviu essa palavra, às vezes como Jeremias, algumas coisas que a gente não pôde decidir, algumas coisas que as pessoas decidiram por nós ou fomos colocados em certas situações. E hoje a nossa vida se encontra parada, frustrada. Nós estamos com o coração frustrado, ó Deus. Nos preparamos, sonhamos, mas por causa de certas situações a nossa vida se encontra estagnada.
Mas como é bom saber que Tu és o Deus que visita as nossas frustrações. Como é bom saber que o Senhor reescreve a nossa história, que o Senhor transforma o nosso fracasso em glória. O Senhor frustra os nossos planos para que os planos do Senhor se manifestem. Senhor, eu quero Te agradecer por essa palavra, porque me encorajou. Essas pessoas que estão ouvindo juntamente comigo, pessoas enfrentando crise familiar, crise financeira, crise na saúde e até mesmo crise espiritual. Que essa palavra sirva de renovo e de esperança. Vá de encontro a este homem, essa mulher, muda a história dela. Essa pessoa que se encontra afastada dos seus caminhos, que ela hoje venha se reconciliar, que ela venha voltar para os seus caminhos. Senhor, eu abençoo o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Te falei que o programa hoje ia ser muito especial. Não esqueça de dar o like, nem de compartilhar. E permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, Pai do Senhor. Valeu!